seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuação à playlist sobre materiais preventivos da cárie. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito do selante resinoso. O selante resinoso, ele é indicado para dentes posteriores com o intuito de prevenir a cárie pela barreira mecânica que vai ser formada na superfície do dente quando a gente aplica esse selante resinoso. Então, isso vai fazer com que haja uma prevenção do acúmulo de placa e, consequentemente, prevenção para a cárie. Então, o selante resinoso, ele é uma das táticas, preventivas que a gente utiliza hoje na odontologia para prevenir a cárie. Então, uma das áreas que mais afetam a cárie é na superfície oclusal. Então, a superfície oclusal, ela vai corresponder a uma das áreas, uma região que é altamente suscetível para o início da lesão, por conta dos seus sulcos, fóssulas, fissuras. Isso vão representar um nicho para o desenvolvimento da cárie, porque muitas vezes as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, têm dificuldades como nessas áreas pela grande quantidade de sulcos. Então, isso agrava, ainda mais a prevalência da doença cárie. Então, de encontro com esses levantamentos, que foram feitos com várias pesquisas, a lesão de cárie, ela poderia ser prevenida antes de surgir com a aplicação de selantes resinosos. Então, esse aplicador, ele vai nas fóssulas e fissuras, logo após a erupção do dentário, Então, esse selante, ele pode ser aplicado tanto em dentição descida, quando a troca para mista e na permanente, para que isso possa fazer, a prevenção, para que quando não prevenida ou tratada, faça a prevenção para não gerar carne e a cárie e para consequentemente não ter a perca do elemento dental. Continuando agora, a gente vai falar um pouco a respeito das formas para prevenir a cárie. Então, existem diversas formas, como a que a gente utiliza, todos os dias, que é a escovação dentária com a pasta de dente com flúor. Mas, como a gente já viu aqui no canal, existem alguns materiais que servem para restaurar, como a resina composta, o cimento de ionômero de vidro, o amálgama dental. E a gente vai falar agora, nessa playlist, as formas para prevenir a cárie. Então, antes de ter essa lesão, a gente vai fazer esses materiais preventivos, que é a pasta de dente com flúor, o verniz fluoretado, que foi o nosso primeiro vídeo dessa playlist. Se vocês não assistirem, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição do vídeo. E o que a gente vai estudar um pouco hoje, que é o selante resinoso. Então, o selante resinoso, ele é uma das formas de prevenção e é representado pela obliteração mecânica dos defeitos estruturais do esmalte dentário, ou seja, vai evitar que esse esmalte ele se desmineralize. É como se fosse colocar uma camada protetora ali naquele esmalte. Então, isso, quando tem uma aplicação adequada de um selante naquelas fóssulas, naquelas fissuras, isso vai fazer, com que haja uma melhor prevenção para a cárie. Existem 3 tipos de selante. Existe o selante resinoso, o ionomérico e o ionomérico resinoso. Mas o que a gente vai falar hoje é o selante resinoso, que é basicamente o que vai utilizar no dia a dia, na clínica, em consultório, clínica escola, enfim. Quais são as características desse selante resinoso? Uma das principais características é que ele tem uma excelente segura. Então, o material, que como a gente vai ver, ele vai apresentar uma segurança, na sua aplicação. Ele vai ser mais duradouro, tem uma comprovada alternativa preventiva para evitar a instalação e avanço da doença. Então, dessa forma, tem um controle considerável da atividade cariogênica, nessa região. Então, esse material, ele vai ter uma adequada viscosidade. E isso, gente, é excelente para um material preventivo, porque isso vai fazer com que haja um escoamento do material para toda aquela superfície. Então, principalmente se tratando, de materiais de dentes posteriores, precisa de um escorrimento, um material que seja, que tenha um bom escoamento para que ele possa aderir, em todas as fóssulas, fissuras e sulcos que apresenta aquele dente posterior, por conta da anatomia complexa dos molares e dos pré-molares. Mas, e aí surgiu o selante resinoso. Como é que surgiu esse selante resinoso? O selante resinoso, ele foi desenvolvido
para ser aplicado nas superfícies oclusais. Então, porque observou-se que há diversas lesões cariosas, classe 1, classe 2, estavam se desenvolvendo lesões de cárie nas fóssulas e fissuras. Então, houve, né, a criação desse material para ser uma camada que evita a retenção, né, de restos alimentares, de biofilme e impedindo assim o impedimento, né, do desenvolvimento das lesões de cárie. Então, o selante resinoso ele veio para, já que tá tendo muita cárie no dente posterior, eu posso falar por mim mesma. Eu, quando era criança, eu tinha muita cárie nos meus dentes posteriores. Dente anterior quase não tem muita cárie. Por quê? Porque é um dente que a criança tem dificuldade para escovar, tem preguiça para escovar. Então, sempre tá tentando começar pelos da frente, né? Por isso, muito importante a gente tá ensinando os nossos pacientes pediátricos a sempre começarem a escovação pelos dentes posteriores, né? Então, pra gente falar pelos dentes de trás. Porque assim, né, já vem uma escovação ali a partir do 38, do 48, subindo pro 28, 18, e depois a gente vem para os posteriores, que é uma coisa mais fácil da gente estar visualizando. Então, como é que é o selante resinoso? O selante resinoso, né, como a gente já disse várias vezes nessa aula, ele vai formar uma barreira mecânica eficiente contra o acúmulo de placa na superfície oclusal. Então, aquela superfície selada, ela vai favorecer uma higienização mais topográfica. O que seria essa higienização topográfica? Ou seja, uma higienização mais homogênica. Se eu estou tendo dificuldade para higienizar ali naquela fossa, aquela fissura, aquele sulco mesodistal, que tá super difícil para o meu paciente escovar, como é que eu vou fazer isso? Simplesmente aplicando o selante resinoso. Então, aquela superfície ela vai ficar mais homogênea e vai estar ali, né, liberando fluxo. Então, isso vai fazer, né, com que haja menos restâncias que poderiam reter aqueles alimentos, como carboidratos. Então, o selante resinoso, ele é um material, né, que tem uma carga ionomérica do selante que pode recarregar e liberar fluxo na cavidade oral. Então, desde o momento que você está aplicando ali selante resinoso, ele vai continuar sendo liberado na cavidade oral. Além disso, ele tem duas versões. Então, se você for comprar hoje esse selante resinoso, né, que não é muito caro, ele é um preço ok. Ele tem de duas cores, o matizado e o branco opaco. Ele tem um risco à atividade de cárie, né? Então, a depender do risco da atividade de cárie, também pode estar indicando ele. E se a gente vê que aquele paciente, ele está com um grau de higienização muito precário, muito fraco. Então, a gente faz uma instrução de higiene oral, né, continuada, e aplica o selante resinoso. E também, se o paciente tem muitos sucos enegrecidos, a gente também pode estar aplicando esse selante resinoso. Então, esses fatores, né, podem ser indicados para indicar a aplicação do selante resinoso. Então, como é que é a aplicação desse selante resinoso? Esse é o material que a gente vai utilizar. Então, é uma seringa, né? Essa ponta que a gente troca para ser uma ponta aplicadora. Você pode aplicar tanto com essas ponteiras quanto com um instrumental, né? Uma sonda, por exemplo, uma sonda OMS, uma sonda exploradora. E esses materiais, eles podem ser utilizados de forma eficaz, desde que aquela técnica seja bem executada. Então, isso vai fazer uma vedação dos espaços e é uma das formas eficientes de reter o processo de cárie. Então, vamos lá ver um protocolo clínico. Então, passo a passo. Então, aqui a gente tem uma imagem praticamente do que a gente faz. É como se a gente fosse fazer uma restauração, só que sem fazer a remoção de algum tecido cariado. Então, melhor ainda, né? Porque não vai ter que usar tanta broca assim, não vai ter que remover a colher de dentina. Então, só aplicar por cima daquela superfície. Então, primeiro passo, isolamento absoluto. Então, eu venho ali, né, com o meu lençol de borracha, com o grampo, com o arco e faço isolamento absoluto, porque eu preciso ter uma melhor área, né? A gente vai mexer com ácido fosfórico, então é de preferência que faça um isolamento absoluto. 2, profilaxia, então você pode utilizar tanto a pedra Pomes como a escova de Robson, né, para fazer a profilaxia, né, inicial, uma profilaxia rápida ali que você faz.
Terceiro passo, condicionamento de esmalte. Então, a gente vai condicionar somente o esmalte, porque a gente não vai estar ali estudando dentina, né? Não vai estar aplicando dentina. E a gente vem toda aquela superfície oclusal, né? No caso, que a imagem é um dente anterior, mas a gente vai na superfície oclusal, com ácido fosfórico a 37%. Então, ali na forma de gel, sob vibração, aplica, né, toda aquela superfície oclusal e a gente vem e deixa lá por 30 segundos. Depois disso, a gente lava, né, bastante com água e seca com jato de ar, né, pelo dobro de tempo. Então, vamos estar secando ali pelo menos por uns 15, 20, 25 segundos para observar se após a secagem há uma característica de uma superfície esbranquiçada. Depois disso, a gente vai fazer a aplicação do selante com, né, um instrumental, com, por exemplo, a sonda. Então, em pequenas quantidades, a gente espalha suavemente, né, da porção mesial à porção distal com o auxílio de um instrumento. Então, a gente vem aqui da mesial para distal, aplica ali naquela superfície dentária, sobre aquela superfície de uma ponta fina, né, como, por exemplo, aqui na imagem, a sonda exploradora. Depois disso, a gente vai fazer uma fotopolimerização por 20 segundos ali naquela área. Então, a gente fez em um dente, fotopolimeriza, fez em outro dente, fotopolimeriza e assim sucessivamente. Depois, se necessário, né, fazer um ajuste oclusal em MIH, né, máxima intercuspidação habitual, com o paciente sentado e com plano oclusal paralelo sobre o solo. Então, nisso, a gente vai utilizar um papel de carbono, fita de carbono, e se tiver contatos prematuros, a gente remove ele com a ponta diamantada de número 10, 14. Então, não pode estar muito alto. Então, não vai aplicar essa lente como se estivesse aplicando resina e deixar alto ele para aquele paciente, não. Vamos aplicar bem superficialmente. Depois disso, a gente vai fazer um acabamento e polimento com pontas de borrachas abrasivas ou pontas diamantadas, e isso vai remover o excesso de material que pode ter em algum dente, que possa ter escoado, né, sobre a crista marginal ou em região cervical. Então, a gente faz isso antes de retirar o isolamento. Depois que a gente tira o isolamento absoluto, a gente vem e mostra para o paciente o resultado final, ver se ele gostou, explicar para ele, né, que o que você fez, sempre explicar, principalmente se for criança, porque isso é muito importante para o sucesso clínico. Então, se houver falhas ou se elas forem sendo perdidas com o tempo, é sempre importante a gente falar para o nosso paciente, tá voltando, né, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, para que a gente faça, né, um reforço dos hábitos que ele deve fazer, hábitos preventivos, de escovação, hábitos de dieta. Então, isso é muito importante, como da avaliação da retenção dos mesmos. Então, depois a gente fala, ó, daqui 3 meses, dona Maria, a senhora volta pra gente ver se tá tudo bem. Então, a gente explica certinho para os nossos pacientes. E, depois disso, né, a gente vai fazer uma aplicação, né, daquele paciente. Depois que a gente fez aquela aplicação, a gente vai fazer um reforço do hábito de dieta e de escovação e armazenar o selante resinoso em temperatura ambiente de 15 a 30 graus. Ou seja, o selante ele vai ser um material que vai prevenir a cárie na face oclusal dos dentes e vai liberar flúor para as estruturas dentárias. Então, isso vai reduzir os índices de desmineralização do esmalte dental, como a gente disse no início desse vídeo, e por essas razões, ele é um material de extrema importância para a gente utilizar ele no dia a dia da nossa clínica. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, vocês podem deixar nos comentários qualquer dúvida a respeito desse assunto ou de outros. E se vocês tiverem ideias de vídeos, também deixem nos comentários. Não esquece de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar para todos os seus amigos. Então é isso aí, muito obrigada por estar aqui e valeu!